Bom, o Cortes mandou aqui. Boa noite, sim. O Cortes mandou aqui. Salve, salve, família. Temos um áudio do canal Cortes. Bora. Opa. A primeira mensagem que mandou foi Cortes. Cortes mandou 200 Sparks e falou... Boa... Excelente pergunta. Legal pergunta, né? Muito bom. Você é o cara que sempre fala pra gente que o avião é seguro, tá tudo beleza. Me conta uma coisa. Aquele avião que ia pra Paris, que sumiu. Então, a F447. E aí? Então, não existe nenhum acidente que seja causado por uma falha só. Por um fator externo só. Não existe. Tem que ter uma conjunção de fatores, exatamente como se fossem 6 números da Mega Sena, por exemplo, para acontecer um acidente. Então aquilo, muita gente falou, ele entrou na tempestade e a tempestade derrubou o avião. Isso foi falado na época. Eu falei, pô, mas não pode ter sido a tempestade, porque passou o avião antes dele, pela mesma tempestade, e passou o avião depois, e não caíram. Então não é isso. Os tubos de pitot congelaram. Isso é um fator altamente contribuinte. Os tubos de pitot congelaram. Mas isso não derruba um avião. Ele perde as indicações. Existem maneiras de se controlar o avião. Então, você vê que vai acumulando. Aqueles tubos de pitot já eram para ter sido substituídos. Mas eles não tinham sido. Então, é mais um número da Mega Sena ali. Acertei mais uma bolinha. Quem assumiu o comando do avião quando começou a dar os problemas era o cara mais novo, que era preparado para aquilo, mas não estava preparado ao ponto de controlar aquele avião daquela maneira. Então foi mais um fator contribuinte. E aí a Air France e várias outras empresas não davam treinamento para os pilotos para aquela condição específica do avião perder o controle em alta altitude. E isso tudo que eu estou te falando, que as coisas vão se juntando para levar a um acidente, só foram descobertas depois que se acharam as caixas pretas. As caixas pretas se acharam? 2 anos depois. 60 milhões de dólares depois. E aí você pensa, pô, mas já morreu todo mundo mesmo? O que vai resolver achar caixa preta? É isso. Precisa se encontrar toda a cadeia de eventos que levaram a um acidente para evitar que outros ocorram. Então, quando tu fala assim, e aquele Air France? Nunca mais vai acontecer um acidente igual aquele. Porque agora os pilotos, depois daquele acidente, são treinados para recuperar o avião em alta altitude. Aviões extremamente eletrônicos como aquele, computadorizados. Que aquilo levantou um debate. Como é que some um avião daquele, hoje em dia? Porque é isso que você fala, totalmente eletrônico, hoje em dia com satélites. Aí peraí, você tá falando do Air France aqui ou você tá falando daquele Malaysia que sumiu lá? Do Malaysia, desculpa. Não, eu falei do Air France, mas... Não, manda ver. Você tá falando de turbulência. Sim. O do Malaysia... Cara, é muito louco a história. Então. É Lost, a história é de Lost. Eu tenho uma ideia muito clara, assim, eu não gosto muito de falar dela, porque, assim, as pessoas... Como eu tenho muita credibilidade e eu só falo das coisas que são extremamente documentadas, eu não gosto de especular. Mas está claro uma coisa, aquilo não foi acidente. Ponto. Não foi acidente. Tá? Por mais que tenham falado, sumiu do radar, como é que pode? Depois foi se descobrindo que não era bem isso, ele não sumiu, foi desligado o sistema do avião. Para você desligar aquele avião a ponto dele ficar invisível, você tem que ter um conhecimento razoável do que você tem que fazer no avião. E para comandar o avião do jeito que ele foi comandado, assim, que ele estava indo para a China, e aí ele faz meia volta, passa na fronteira entre a Tailândia e o Vietnã. E por que ele passou na fronteira? Porque ele tá com o radar, tá com o transponder desligado, né? Tá nas escuras, mas ele é um pedaço de metal voando. E qualquer país tem radar militar, que independe do avião falar, só eu tô aqui, que nem os aviões voam falando, eu tô aqui, tô a altitude tal, tô indo para tal lugar. Eles não vão... E o radar aparece lá. Quando não tem essa informação, ainda assim aparece um ponto no radar, que é assim, a onda de radar tá indo, tá batendo no metal e tá voltando para cá. Pô, tem um pedaço de metal voando, tá aparecendo na minha tela do radar,
E não tem identidade. E não tem identidade, não tem nada, isso pode ser um ataque. Pode ser um míssil, pode ser um ataque militar de alguma coisa. Quando você voa na fronteira, o que aparecia no radar do Vietnã era um ponto assim, né? Aí, mas acho que o cara tá lá na Tailândia, deixa que eles cuidam. Aí o cara da Tailândia vê aquele ponto e fala: o cara tá no Vietnã, deixa os vietnamitas que cuidem lá. Então o cara, até isso, quem quer que tenha tomado o controle daquele avião, que eu acho que foi o comandante, fez. Aí ele atravessa a fronteira, passa em cima da cidade onde o comandante nasceu, vai pro mar, e aí para evitar entrar no espaço aéreo de uma ilha que tem à esquerda lá, ele faz uma curva, passa por um estreito e segue em direção ao Oceano Índico. Isso não é problema no avião. Isso foi um ato intencional de alguém. De alguém. E por que ele escolheu até o Oceano Índico para se suicidar? Porque, na verdade, é o que eu acho que foi, um suicídio. Não, mas foi um suicídio coletivo. Pau no cu, né? Porque em vez de ele se matar, se ele for... E ninguém sabia também. Ninguém sabia. Porque, pensa assim, você, o Sebastião, tá naquele voo. O avião decolou, naquela altitude que ele estava quando ele faz a volta, já está na hora de servir o serviço de bordo. Aí, tá comendo ali. Sim. Você pode puxar só o tipo de informação que vai para o passageiro, que tem os mapinhas hoje, todo mundo ficou olhando para onde está indo. Você desliga aquilo, então o passageiro não sabe mais para onde está indo. E você, o voo ia durar 6 horas, ele voou 6 horas às escuras quando caiu. E aí existem cálculos matemáticos mais ou menos da área que ele caiu, isso é muito disputado. Mas não achou, né, até hoje. Mas não achou e vai ser muito difícil achar, sabe por quê? A gente tá falando do Air France. O Air France, quando estava caindo na costa ali do Brasil, ali para cima de Fernando de Noronha, ele mandava a posição dele. Eu estou na latitude tal, longitude tal, na hora que aconteceu esse tipo de problema. E ele caiu no mar onde se conhecia mais ou menos assim, com proximidade onde o avião estava. Tá. Demorou 2 anos para encontrar. Imagina o Oceano Índico, Entendi. que é mais desconhecido do que Marte. Como é que vão achar ali é profundo, né? Tem mais de 3.000 metros de profundidade o mar lá, então... Entendi. Pode ser que ache, pode ser que não ache. O fato de achar ou não só vai corroborar a segurança da aviação. Não, a segurança acho que nem tanto. Não? Porque a caixa preta em si... Por que o nome é caixa preta e ela é laranja? Já vamos falar disso. Mas a caixa preta em si, a de voz, a cada 2 horas, o que é falado é regravado. Porque ela é para ser usada em caso de acidente. Não aconteceu acidente nas últimas 2 horas. Que importância tem essa informação? Nenhuma. Sim. E a caixa de dados, ela grava as últimas 24 horas. Os dados vão estar normais. Aquele avião estava normal. Mas vai saber por onde ele passou. Isso seria interessante. Mas a caixa de voz não vai ter qualquer valor. A menos que nas últimas 2 horas o piloto tenha falado por qual motivo ele fez aquilo. Se bem que se ele foi para um lugar onde ele não queria ser descoberto, não tem motivo ele falar do porquê. Sim, sim. Isso é um negócio interessantíssimo. A caixa preta tem 2 versões para essa história. Primeiro que ela é laranja, porque na verdade ela não é laranja. Ela é o laranja aeronáutico. Aquela cor específica não existe na natureza. Significa que em qualquer lugar que aquele negócio caia, ele vai ser uma cor diferente. Mesmo que caia assim no seu terno, que é uma amarelinha, ele vai ser uma cor diferente. Caiu no mar, vai ser diferente. Caiu não sei onde, vai ser diferente. Então é por isso que é daquela cor. E chama preta, aí tem 2 versões. A primeira é que você nunca sabe o que tem dentro. Então é como se fosse uma black box, que é tipo uma gíria americana. Assim, é um black box, você não sabe o que tem dentro. E a outra versão é que, como só abre quando ocorrer um acidente, então seria como se fosse um luto, assim, uma caixa preta, porque é luto. Sim. Mas são essas 2 versões da história. São consistentes. Mas esse negócio da Malaysia realmente é... Eu começo a falar agora, eu fico pensando. Assim, mano, é surreal. É surreal, porque hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem hoje, com as coisas, com a segurança que nem você mostra lá no seu canal do avião, das coisas, o satélite... Meu... O Elon Musk lá tá colocando 1.600 satélites. Sim. Não? Então vamos lá. O avião hoje em dia, a qualquer momento você sabe onde o avião tá. Certo. Aí muitas pessoas falam, pô, mas o meu iPhone também é assim.
Qualquer momento eu sei onde meu iPhone está. Você vai no Find My iPhone e está lá mostrando, né, o assaltante levando o teu iPhone embora. O avião também tem isso. Mas se o cara desliga o teu iPhone, ou se ele cai e quebra, você não sabe onde ele está. E se ele cair e quebrar ainda dentro de uma piscina de 3.000 metros de profundidade? Jamais. Sinal de satélite não atravessa o mar. Por isso que submarino não tem GPS. É outro sistema para eles se localizarem. Então caiu no mar já é um problema você saber a localização. Uma das coisas que estão tentando fazer é transmitir isso em tempo real. E aí entra o Elon Musk com Skylink, né? Que é você transmite esses dados para o satélite, independente da vontade do piloto. Porque o piloto que tomou conta do Malaysia, ele desligou tudo. Mas ele não sabia que tinha coisa que ele não tinha como desligar. Uma delas é o motor do avião. O motor tem um computador que ele emite dados de parâmetros para a empresa aérea. E isso é um pacote de software que você compra. Então, a empresa aérea quer saber como é que está o motor durante todo o voo para ver manutenção, essas coisas. E a Malaysia não tinha comprado esse pacote. Mas o sistema existe no avião. Então, o satélite, de vez em quando, perguntava pro motor. E aí, você tá aí? E aí ele respondia com... É como se fosse um ping, né? Ele tinha uma tentativa de conexão, mas não conectava, porque não tem o pacote de software. E foi isso que fez com que se descobrissem se o avião tinha ido para o sul ou para o norte. Porque, sabendo a posição do satélite, que é estacionária, e que ele emitia uma onda que tem uma determinada frequência, através do Doppler, ficou-se sabendo que ele tinha ido para o sul e não para o norte. O Doppler é... Sabe quando passa uma ambulância? Assim... Então, esse a coisa está se afastando de você. Se fosse um tá chegando, entendeu? Aí, através desse Doppler é que se descobriu, ele estava indo para outro sentido. Entendi. É uma ciência muito legal. Mas é a ciência...